Mustang ou não Mustang? Eis a questão. E para responder essa pergunta sobre o Mustang elétrico, o Mach-E, estou aqui em Tatuí, interior de São Paulo, nessa ventania no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford. Bom, eu até entendo ali os mais puristas, né, que estranharam um pouco um Mustang com porte de SUV, cara de SUV, ainda por cima elétrico, sem o tradicional motor 5.0 V8, motor Coyote que equipa a atual geração do Mustang, digamos, mais clássico. Mas nesse vídeo eu vou tentar te mostrar que este Mustang aqui, embora não seja o Mustang, ainda assim é um baita de um Mustang, afinal ele tem potência de Mustang, torque de Mustang e alguns elementos visuais que não perdem em nada para a versão mais clássica. Vamos então começar agora um 360 pela versão elétrica do clássico Mustang. E claro que o Mustang começa pelo cavalinho, elemento visual que você rapidamente identifica aqui no Mach-E. Uma diferença importante. Aqui, essa grade não é bem uma grade, né, como temos na versão clássica e também nos veículos a combustão. Isso porque um carro elétrico não precisa dessa grade, ele não precisa ali constantemente ventilar, refrigerar componentes internos como um veículo a combustão precisa. O que o Mach-E tem, na verdade, são essas aletas mais discretinhas aqui embaixo. Elas se abrem quando você climatiza o veículo, liga o ar-condicionado, está se movendo e de repente precisa resfriar algum componente elétrico lá dentro. Mas aqui também temos uma outra semelhança, que seriam as sobrancelhas aqui do Mach-E. Isso tem bem cara de Mustang, parece que ele está focado, né? Colocando as sobrancelhas assim de uma forma mais séria, te encarando, mas demonstrando essa seriedade, né, que um muscle car tem, que o Mach-E tem, assim como a versão mais clássica também apresenta. Então esses elementos visuais aqui também no capô, a gente identifica uma carinha de Mustang aqui do Mach-E. Vindo aqui para a lateral do Mach-E, bom, primeiro a gente tem uma diferença importante, porque aqui é um espaço para carregamento do veículo, claro, um carro elétrico, e aqui uma diferença bem importante. Você bate o olho e muita gente se pergunta, mas como é que eu vou entrar nesse veículo? Tem um botãozinho para você abrir e aqui a alavanquinha para você puxar a porta do Mach-E. Aqui atrás é só o botãozinho, você abre e aí você puxa a própria porta. Além de dar um ar um pouquinho mais tecnológico, um pouco mais moderno, sem dúvidas também é um elemento ali de aerodinâmica para esse carro. Afinal, apesar de ter um porte mais SUV, ele é um Mustang e tem uma proposta mais esportiva. E claro, aqui na traseira, mais um detalhe que remete muito ao clássico Mustang, esse farol aqui com as tradicionais 3 barras, e também vemos aqui ao centro a inscrição GT. E agora vamos conhecer o porta-malas desse veículo. Ele é automático, você abre ele com apenas um toque, ele tem uma capacidade de 402 litros, isso aqui atrás, porque lá na frente tem mais um bagageiro. Pois é, cadê o motor? Se na versão clássica aqui a gente teria um 5.0 V8, aqui a gente tem um bagageiro de 139 litros. E cadê os motores elétricos? Nós temos 2 motores elétricos aqui no Mach-E, um no eixo traseiro, outro no eixo dianteiro. Então, sobrou um espacinho que a Ford aproveitou para fazer mais um bagageiro. E agora aqui no lado de dentro do Mach-E, bom, começando pelo acabamento. A gente vê aqui um acabamento, claro, muito esperado para um carro desse porte, né, desse valor, quase 500 mil reais. Aqui nós temos toque macio na porta, aqui em couro, depois a gente tem aqui um tecidinho que lembra alcântara, e aqui uma maçaneta um pouco diferente, dá um ar também mais requintado aqui, que você puxa ela para você conseguir abrir. Também aqui o comando dos vidros, aqui você consegue controlar os retrovisores, e aqui você tem a opção para destrancar e trancar o veículo, além de 3 posições para os bancos. Os bancos que inclusive tem ajuste elétrico, você consegue ajustar a altura, consegue ajustar também a distância para o volante, e você também tem um ajuste aqui para a lombar. E aqui no volante a gente tem no lado esquerdo o controle de cruzeiro adaptativo. É por aqui que você vai comandar o que dizem ali, digamos, o piloto automático do Mach-E. À direita a gente tem os comandos da central multimídia. Aqui para baixo a gente tem os controles de faróis e aqui na frente nós temos o computador de bordo. O que seria o computador de bordo? Porque aqui nesse carro ele é um pouquinho mais minimalista, mas a gente chega lá. E aqui uma central multimídia de 15 polegadas e meia. E algo muito interessante aqui no lado interno do Mach-E é o sistema de áudio da Bang & Olufsen.
Por quê? A gente tem praticamente aqui, sabe aquele seu tio rico que tem um home theater em casa? Então é mais ou menos isso. Aqui a gente tem um sistema de som que se estende ao longo de todo o painel. E é claro que por causa disso a gente tem um sistema de áudio muito bom, muito refinado aqui no interior do Mach-E. Se você já entrou em um Mustang mais clássico, essa imagem aqui é muito estranha. Por quê? Um adulto não costuma caber no banco de trás de um Mustang Coupé da versão esportiva, do clássico mesmo aqui desse modelo. E aqui no Mach-E, até por esse porte ali com cara de SUV, olha só, esse banco está ajustado para mim, tem 1,85 m, e mesmo assim aqui atrás eu tenho uma boa movimentação de pés, tenho um espaço relativamente grande, né, maior do que eu teria num carro compacto. E mais um detalhe importante, quem diria que um Mustang um dia teria aqui um porta-copos, né, um descansa-braço aqui no banco de trás. Então esse carro trouxe uma solução muito interessante, que é dar mais conforto, dar mais espaço, né, para os passageiros do banco de trás. Ele é um pouco mais pensado para a cidade, para se você tem filho, por exemplo, sempre vai rodar com alguém aqui no banco de passageiros. Sem dúvida, ele traz mais comodidade para quem vai no banco de trás do que a versão mais esportiva, a versão clássica do Mustang. E agora, para te dar ainda mais detalhes aqui do Mach-E, eu preparei uma rápida reportagem, um VT curtinho, que a gente vai exibir agora. Para quem não acha o Mach-E tão Mustang assim, vamos com um breve comparativo entre dois irmãos a combustão. O elétrico tem 487 cavalos, 4 a mais que o Mach-1 e 1 a menos que o recém-lançado GT Performance de 7ª geração. No torque, a diferença é grande em favor do Mach-E, 860 Nm contra 556 do Mach-1 e 564 do modelo mais recente. No 0 a 100, vantagem para o elétrico também, 3,7 segundos contra 4,3 segundos dos irmãos movidos a combustão. Mas então, por que tantos disseram que o Mach-E não é um Mustang? A resposta começa aqui. Olha só o ronco do motor 5.0 V8 do GT Performance de 7ª geração. Isso um motor elétrico não vai reproduzir. À primeira vista, outras diferenças são claras. Os dois modelos a combustão que estamos comparando aqui são esportivos em sua essência, com 2 portas e sem promessa de serem muito utilitários. O Mach-E, por outro lado, quer unir o melhor dos dois mundos: potência de esportivo, desempenho de esportivo, conforto de SUV e maleabilidade de SUV. A Ford ressalta algumas semelhanças entre os desenhos do Mach-1 e do Mach-E, o que a montadora chama de sobrancelha na frente dos carros, o capô longo, o pilar C, o bom tamanho de entre-eixos e a traseira com as 3 lanternas em LED que formam 3 barras, assinatura do Mustang, como já vimos. Por falar nisso, os faróis e lanternas são Full LED, as rodas de liga leve do elétrico são de aro 20 e isso que você está vendo aqui são os freios de alta performance da Brembo. Ele é feito, digamos, para carros que realmente precisam, e o Mustang Mach-E, sem dúvidas, precisa. A versão vendida aqui no Brasil é a topo de linha. Em outros países, há versões mais baratas, a diferença fica na bateria e na tração das rodas. Falando agora de tecnologia embarcada e segurança, o pacote de assistência é completo. Assistente de estacionamento, câmera 360 graus, câmera de ré, controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, além do sistema de permanência e centralização na faixa. Na parte de dentro do carro, destacamos essa central multimídia de 15,5 polegadas e o sistema de som Bang & Olufsen, que lembra aquelas barras de áudio para equipar televisões, por exemplo. O painel de instrumentos digital tem 10,2 polegadas e não serve exatamente como um computador de bordo, ele é bem minimalista, como você pode ver. Ele mostra autonomia, velocidade e algumas informações simples, como uma projeção simplificada do GPS. O computador de bordo mesmo fica na central multimídia. É também na multimídia que você vai selecionar o modo de condução que você deseja. O Engage é o padrão para a condução normal do dia a dia. O Whisper, ou sussurro, é ideal para condições adversas e pisos escorregadios. No modo Unbridle, ou sem freios, o carro fica mais esportivo. O acelerador ganha muita sensibilidade e o som de propulsão interna aumenta. O modo Unbridle Extended é mais voltado para eventos em pista, em que se deseja aproveitar a performance por períodos mais longos.
A autonomia do veículo, segundo o Inmetro, é de 379 km, mas a medição do Inmetro é sempre mais pessimista. No padrão WLTP, mais otimista, chega a 541 km. A bateria é de 91 kWh. Mas e o preço, hein? A partir de R$ 486 mil. Os irmãos a combustão são mais caros. O Mach 1 sai por R$ 576.490 e o mais recente, a 7ª geração do GT Performance, por R$ 529 mil. E antes de vir aqui para Tatuí, eu rodei com esse carro em São Paulo, fiz uma viagem também para o interior e agora a gente vai ver como é que ele se comportou, tanto nas ruas de São Paulo quanto na estrada. Eu saí da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, e fui até Sorocaba, no interior do estado. A ideia era sentir o Mach-E na cidade e depois conferir o comportamento dele na rodovia, especialmente a autonomia. Lembra quando eu falei dos modos de condução? Então, eles atuam diretamente na suspensão e, portanto, no conforto. Na cidade, meu favorito foi o modo Whisper. A condução fica bem mais agradável e confortável, especialmente pensando em São Paulo. Mesmo nesse modo, o carro é ágil, só não é tão sensível como no Unbridled, voltado para a esportividade. Aqui a suspensão é ajustada para a performance, ficando muito mais firme, ou seja, fica mais dura para rodar na cidade, diminuindo o conforto. Quem está acostumado a andar em SUVs maiores pode achar a suspensão do Mach-E mais rígida, mesmo nos modos de mais conforto como o Whisper. Mas, se esse é o preço para tanta esportividade, eu aceito. Essas variações são possíveis graças ao conjunto de suspensão adaptativa MagneRide. Ela possui amortecedores que utilizam fluido viscoso eletromagnético e sensores que realizam até 1000 leituras por segundo para ajustar instantaneamente o comportamento da suspensão e oferecer uma resposta mais adequada a cada tipo de situação de rodagem e também o modo de condução escolhido. O sistema de áudio é realmente muito bom e, somado ao isolamento acústico impecável, esperado para um carro desse nível e desse preço, o Mach-E nos isola das vias mais barulhentas da metrópole. Quando vi o teto solar panorâmico, confesso que torci o nariz. Achei que passaria calor ou que então entraria muita claridade, mas ele é suficientemente escuro para manter uma luminosidade agradável e, além disso, conta com um revestimento termorrefletivo que funciona, não deixa o carro abafado. À esquerda do volante temos o controle de cruzeiro adaptativo. À direita, os botões que conversam com a central multimídia. Com todo esse tamanho, fica muito fácil de dirigir e manusear a tela sem desviar o foco. Ela é muito intuitiva e a verticalidade permite que a gente fatie a tela em 3. Então, GPS, streaming de música e controle de ar-condicionado ficam muito visuais. Eu estava na rodovia Castelo Branco, onde o limite é de 120 km por hora. Por não estar em uma pista, com ambiente controlado, o máximo que consegui fazer com segurança e sem desrespeitar normas de trânsito, claro, foi uma retomada de velocidade de quase 0 a quase 100. Peguei uma saída para um comércio e, na hora de voltar para a faixa, esperei a pista ficar livrinha na minha frente e também atrás de mim. E o resultado você vê agora. A câmera até desestabilizou e eu abri um sorrisão. Isso que eu chamo de aceleração, viu, gente? E note que ao fundo dá para ver o velocímetro e olha como é que ele disparou. Em um carro com tanta potência, os freios precisam ser bons e o Brembo cumpre o papel muito bem. Falando agora de autonomia, minha ida a Sorocaba somou 96,7 km e olha só, a autonomia do Mach-E caiu apenas 79 km nesse trajeto. E vale destacar que em um bom trecho tinha trânsito. Foi um percurso bem variado, períodos de anda e para, de velocidade constante e algumas aceleradas, como essa que me surpreendeu. No fim das contas, o Mach-E foi econômico. Bom, gente, não sei se vocês vão concordar comigo depois desse vídeo de que o Mach-E é sim um baita de um Mustang. Talvez não seja o Mustang, aquele que você vai se lembrar quando alguém fala esse nome, mas sem dúvida nenhuma, em termos de potência, 487 cavalos, torque, 87,7 kgfm. Nesses aspectos, ele não deixa em nada a desejar pro primo dele mais velho e mais esportivo. É claro que vão ter algumas diferenças, por exemplo, ele tem essa carinha de SUV, vai ter ali uma altura para o solo maior, isso pode tirar um pouquinho da esportividade, mas quando você pisa fundo, acelera, ele entrega, e isso é, digamos, muito Mustang por parte do Mach-E.
e claro, ele traz uma versatilidade a mais, né? Ele é, primeiro, elétrico, então um carro ainda mais moderno, afinal de contas a eletricidade, né, os motores elétricos, eles já são uma tendência e ficaram cada vez mais comuns, então a Mustang, né, a Ford já se preocupa com isso, com essa tendência ao apresentar o Mach-E. E outro detalhe importante, ele traz essa versatilidade maior, pensando numa cidade como São Paulo, por exemplo, que não tem um asfalto assim muito bom, tem muito quebra-mola, muitas valetas, então a altura dele em relação ao solo, sem dúvida, vai trazer mais conforto. Como a gente viu também, o Mach-E tem um banco de trás muito mais espaçoso do que a versão clássica, né, que é voltada mesmo para a esportividade, para quem está no banco da frente, então ele traz esse quê a mais, essa versatilidade para você rodar não só na estrada, não só em pista, mas também para o dia a dia, né? Um carro para o dia a dia, para comportar mais passageiros. Então ele é, digamos, um Mustang pensado para ampliar um pouco a gama de produtos que essa submarca, digamos assim, da Ford oferece. Bom, se eu te convenci ou não, não sei, mas você pode deixar o seu comentário, você é muito bem-vindo a participar aqui da comunidade do Olhar Digital e também já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, assim você terá sempre notícias não só do setor automotivo, mas de tecnologia como um todo e também de ciência. Claro, deixa o seu like se você gostou, se inscreva no nosso canal, eu já disse, reforço, e você já sabe, Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui.